Opa, tudo bem? Hertes aqui. Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma aula, tá? Onde que na aula de hoje nós vamos aprender como calcular o percentual do faturamento de um produto específico sobre o total. Por exemplo, nós temos o faturamento do produto 1 que vendeu X valor e eu quero saber quanto o faturamento desse produto representa sobre o total. Então é isso que vamos aprender hoje, tá? Então chega de enrolação e vem para a aula. Então, pessoal, como eu já tinha falado, né, no início do vídeo, vou repetir aqui só para fixar um pouco. O que é que vamos aprender hoje? Nós precisamos saber aqui quanto o faturamento de cada produto aqui específico representa percentualmente sobre o total. Então, por exemplo, o produto 1 representa percentualmente nas vendas 13,26. O produto 10 representa 6,30 e assim por diante. Acredito eu que vocês já tenham passado por esse problema e não tenham conseguido resolver no Power BI, tá? E é isso que eu vou ensinar a vocês hoje. Antes de iniciar aqui em si a criar os cálculos e as medidas, eu vou apresentar o modelo que vamos trabalhar, são duas tabelinhas aqui bem simples, já tenho a tabela calendário e tenho uma tabela de vendas, onde essas tabelas se conectam através da coluna data. Eu vim aqui em modo de exibição de tabela e vou apresentar a tabela de vendas para vocês. Na tabela de... Deixa eu tirar o zoom, vamos lá. Na tabela de vendas temos informações como data do pedido, vendedor, produto, que é a coluna que vamos utilizar nessa aula, fornecedor, aí temos aqui o preço da compra, preço da venda, quantidade vendida, o nome do cliente, o estado do cliente, a região do cliente e a venda total, tá? Vamos usar essa coluna também aqui. Então já fixem aí, tá? As colunas que vamos usar: produto e a coluna que contém a venda total. Vou voltar aqui exibição de relatório, vou apagar aqui essas medidas que eu criei, tá? A primeira medida foi uma medida de soma, onde ela faz uma soma lá na tabela vendas da coluna venda total e retorna o faturamento total aqui por produto. E a outra o percentual do total. Eu fiz com variáveis, mas não se preocupem, tá? Porque eu vou fazer passo a passo e depois eu ensino como fazer assim dessa forma direta. Vou criar aqui duas ou três medidas de forma separada e depois junto tudo em uma única só. Vou excluir aqui e vamos dar início à nossa aula e a criar as medidas, né? Já excluir, vai dar um errozinho aqui, vou clicar em corrigir e pronto. Como de costume, vamos vir em página inicial e inserir uma tabela em branco para que eu consiga colocar minhas medidas aqui dentro e dessa forma fique mais organizada. Em inserir dados, vou renomear aqui, ó, tabela, e vou chamar essa tabela aqui de medidas. Então vou excluir esse nome e vou digitar outro aqui dentro. Excluir e agora vou digitar medidas. Medidas. Vou botar só o M maiúsculo aqui para ficar mais pronto. Medidas. Vou clicar em carregar e vai carregar aqui para nós uma tabela em branco, tá? Já está carregando aqui. Vocês verão que ao finalizar o carregamento, ele vai nos apresentar uma tabela aqui chamada medidas com uma coluna vazia, tá? Tá em branco aqui, não tem informação nenhuma. E é aqui dentro que nós vamos inserir nossas medidas. Primeira medida que vamos criar é a do faturamento, tá? Então, seleciono a tabela medidas. Com ela selecionada, vou clicar com o botão direito do mouse. Ele vai nos abrir aqui essa caixa de seleção aqui, onde tem várias informações. Por exemplo, nova medida, que é aqui vamos selecionar, mas tem opções, tem uma nova coluna, nova medida rápida, atualizar dados, editar consultas, gerenciar relações, mas isso não é o intuito dessa aula e não vamos usar, tá? A opção que vamos usar é essa daqui, ó, nova medida. Deixa eu só fazer novamente. Selecionei a tabela medida, botão direito do mouse,
nova medida. Quando eu clicar em nova medida, ele vai abrir aqui na parte superior uma barra de fórmula, tá? E aqui em cima, ó, vocês vão ver que tem medida e igual. Antes do sinal de igual, eu coloco o nome da medida, o que eu quero, enfim, o nome dela. Nesse caso aqui vai se chamar faturamento. E após o sinal de igual, eu coloco os cálculos que eu quero fazer, tá? Se é uma soma, se é uma contagem, se é uma média, enfim, infinitas as possibilidades, tá? Vou aqui, ó, botão esquerdo do mouse pressionado, tá? Selecionei o nome aqui, medida, e vou dar um delete, já deletei o nome. Agora vou digitar um novo nome dessa medida, que vai se chamar faturamento. Faturamento. Prontinho. Agora vou clicar após o sinal de igual para fazer os meus cálculos, que no caso eu quero fazer uma soma da tabela vendas, lá da coluna venda total, para saber quanto cada produto aqui teve de faturamento, tá? Então vamos lá, igual são. Já vai aparecer aqui, ó. Abrir o sum, né? Abrir o parênteses aqui, ele vai pedir um critério, ó, coluna name. Esse critério eu preciso passar um nome de uma tabela com um nome da coluna, tá? Então eu vou digitar aqui vendas, que é a tabela onde contém informações sobre vendas, tá? Vendas. E ao começar a digitar aqui, o Power BI é sensível, tá? Ele já vai listando para nós aqui, ó, todas as informações da tabela vendas. Eu só digitei um V e um E, ele já listou aqui para mim. Aqui eu tenho um venda, no canto esquerdo eu tenho o nome da tabela e entre essas chaves aqui eu tenho o nome da coluna. Por exemplo, venda cliente, tabela vendas, coluna data do pedido, tabela vendas, coluna estado do cliente, tabela vendas, coluna fornecedor, tabela vendas, coluna preço de compra, tabela vendas, coluna preço de venda, enfim, tabela vendas, coluna produto e assim por diante. Mas a coluna aí que vamos utilizar aqui para fazer os cálculos de venda é essa daqui, é chamada venda total. Então aqui, ó, tabela vendas, coluna venda total. Então eu vou aqui, ó, vou tirar o zoom e vou botar vendas e vou posicionar aqui meu mouse, ó, sobre a tabela vendas, coluna venda total. Após, é só dar um duplo clique aqui com o botão esquerdo do mouse, ele já vai selecionar aqui, ó, a tabela vendas e a coluna venda total. Após fazer isso, é só fechar o parêntese, tá? Pessoal, estou fazendo assim bem passo a passo, bem explicativo, porque tem pessoas que nunca tiveram contato com a ferramenta, então eu prefiro deixar assim bem detalhado, tá? Então, fechei o parêntese, vou dar enter. Ele vai carregar aqui para mim e ele já criou a medida aqui, faturamento, do lado esquerdo dentro da minha tabela medidas. Aqui, ó, a medidazinha aqui, ó, faturamento. Vocês estão vendo que ela tem um sinalzinho de calculadora? Tá? Vou aqui, ó, selecionei a medida faturamento, botão esquerdo pressionado sobre a medida e vou arrastar ela aqui para valores. Prontinho, eu já tenho quanto eu vendi de cada produto, tá? Já temos a primeira informação, agora eu preciso saber quanto esse produto específico representa sobre o total. Então vamos criar outra medida aqui, tá? Antes disso, vou ocultar aqui essa coluna, coluna 1, clico aqui em mais opções de ocultar. Prontinho. Verão aí que a tabela medidas já vai ficar com um sinalzinho de calculadora. Dessa forma eu já entendo que ali tem cálculos, tá? E agora vamos começar a criar a segunda medida. Então, pressionei a tabelinha medidas, botão direito do mouse, nova medida. Como falado no início do vídeo com a função sum, vou falar novamente, tá? Antes do sinal de igual eu coloco o nome da medida e após o sinal de igual o cálculo que eu quero fazer.
Então vamos lá, essa daqui vai chamar total geral. E agora vamos iniciar a função, tá? Para retornar o total. Então igual calculate, onde que na função calculate temos dois critérios. Opa, vou botar aqui, deixa eu digitar novamente, igual calculate, onde que na função. Opa, tá dando erro aqui, pessoal, desculpa, erro de gravação, mas deixa eu dar um zoom novamente. Opa, vamos lá, igual calculate, aonde que o primeiro critério da função calculate é uma expressão, tá? E essa expressão pode ser uma soma, pode ser uma contagem, pode ser uma média, enfim, são infinitas as possibilidades, tá? E o segundo é o critério de filtro, mas não vou explicar ele agora. Vamos lá, a nossa expressão será a medida faturamento, tá? Então vou digitar aqui faturamento. Prontinho, eu digitei faturamento, mas eu poderia também aqui dentro da calculate fazer um sum, abrir parênteses e selecionar a tabela venda total, que também daria certo, tá, pessoal? Mas como eu já criei a medida, eu não vou fazer isso, eu vou usar ela aqui dentro da expressão, que é o primeiro critério da função calculate. Então, igual faturamento, vírgula. Agora, após colocar a vírgula aqui, a função calculate vai me pedir o segundo critério, que é o filtro, tá? Só que nesse nosso caso, eu não quero que ele filtre nada, eu quero que ele ignore todos os filtros e repita o total aqui para todas as linhas. E qual função faz isso? A função que faz isso é a função all. Então eu vou precisar do auxílio da função all, tá? Ela faz o quê? Ela ignora todos os filtros e retorna o total para todas as linhas. Então eu vou digitar aqui all e ela vai me pedir o nome de uma tabela. Tá? Basicamente o que é que ela está dizendo aqui? De qual tabela eu vou ignorar os filtros. Se vocês visualizarem aqui embaixo, ele dá até uma breve explicação. Retorna todas as linhas de uma tabela ou todos os valores de uma coluna, ignorando todos os filtros que estiverem aplicados, tá? Ele mesmo já dá uma breve explicação sobre o que aquela função faz. Caso a função all, ela elimina todos os filtros. Então eu quero que ela elimine todos os filtros da onde? Da tabela vendas. Então vou digitar aqui, ó, vendas. Selecionei a tabela vendas, fecho o parênteses da all e fecho o parênteses da calculate. Vou dar enter. Ele já criou uma medida chamada total geral aqui para nós. Vou pegar essa medida total geral e vou arrastar aqui para valores. Prontinho. Vocês estão vendo aí, ó, que ele está repetindo o total para todas as linhas, ignorando todos os filtros. O 352, que é o total aqui, ele trouxe aqui, trouxe aqui, trouxe aqui, trouxe aqui e, enfim, trouxe em todas. E o que é que queremos fazer? Nós queremos saber quanto esse produto aqui representa percentualmente sobre o total, ok? Não se reparem assim muito com meus desenhos que não são tão bons, tá? Em resumo, eu quero saber quanto esse produto representa sobre o total geral. Eu já tenho uma medida que retorna todo o total, ignorando os filtros. Agora é só dividir a medida faturamento pelo total geral e ele vai me retornar aqui quanto esse valor representa sobre esse. Concordam? Então é isso que vamos fazer agora. Venho aqui novamente, seleciono tabelinha de medidas, botão direito do mouse, nova medida. Como de costume que eu sempre falo, tá, pessoal? Antes do sinal de igual, eu coloco o nome da medida, e no caso aqui vai se chamar percentual total. E após o sinal de igual, eu coloco os cálculos que eu quero fazer.
Então aqui eu vou usar a função divide, tá? Que o nome dela em si já diz o que ela faz, né? Ela divide um número pelo outro, igual divide, aonde que, ó, vocês vão ver aqui, ó, ela tem dois critérios, o numerador e o denominador, tá? E aqui embaixo ela já dá uma breve descrição do que a função faz. A função divide tem capacidade para tratar casos de divisão por zero. Tá? Aonde que o primeiro critério é o numerador, que no caso é o faturamento. Selecionei a medida faturamento, vírgula, certo? O denominador, certo? Eu vou dividir o faturamento pelo quê? Você vai dividir o faturamento pela medida total geral, que é a medida que contém os totais aqui, ignorando todos os filtros. Total geral. Vírgula novamente, ele me pergunta aqui o último critério, se eu quero alternar não o valor, por exemplo, se não tiver valor, por exemplo, se for 0 por 0, o que é que eu faço? Nesse caso eu vou colocar 0 para ele não retornar nada, tá? Fecho parênteses e dou Enter. Vocês verão aqui, ó, que ele já criou a medida percentual do total. Se eu arrastar ela aqui para dentro, ele já vai colocar aqui percentualmente quanto cada produto representa sobre o todo. Por exemplo, produto 1 representa 13%, produto 2 representa 0,6%, o produto 2 aqui é 10, perdão, o produto 2 representa 0,13 e deve ter mais alguns centavos e assim por diante, tá, pessoal? Só para deixar mais bonitinho aqui, nós vamos deixar isso aqui como percentual, tá? Vou selecionar a medida aqui, percentual do total. Vai aparecer para vocês aí, ó, quando a medida estiver selecionada, ferramenta da medida. E aqui em formatação tem as opções de R cifrão e aqui, ó, percentual. Vou clicar percentual, vocês verão aqui que ele já vai colocar formato percentual para mim, tá? No propósito da aula já está pronto, tá? Mas em questões de performance e até mesmo de organização, eu prefiro deixar tudo isso em uma única medida. E para eu fazer isso, eu preciso utilizar de variáveis, tá? Só para exemplificar aqui o que é uma variável para quem nunca trabalhou, eu vou inserir aqui uma nova medida só como exemplo. Vou chamar ela aqui de exemplo. Vamos lá, igual, após o sinal de igual eu coloco o que eu quero fazer. Por exemplo, se eu colocar aqui var total, sempre que eu vou começar uma variável eu preciso começar com um var, tá? E depois eu coloco o nome dessa variável. Após colocar var total eu coloco o sinal de igual. Tudo que eu colocar após o sinal de igual aqui, será atribuído o valor a essa variável chamada total. Por exemplo, se eu colocar aqui 1, então essa variável aqui, ela vale 1, tá? Eu der um return. O return, pessoal, é um comando que faz isso. Você quer que eu retorne o quê? Por exemplo, vamos supor, tem várias medidas dentro aí dessa medida exemplo. Sim, mas todos esses cálculos tem aí, você quer que eu retorne o quê? No caso aqui eu vou botar total, que é essa variável que criamos, tá? Quando vocês digitarem aí total, vai aparecer aqui as medidas que criamos e quando for a variável ela tem esse x aqui, ó, entre parênteses, tá? Então vou digitar total. Vou dar Enter e vou colocar essa variável aqui no cartão, só para vocês entenderem. Tá vendo como ele retornou o valor 1? Se eu pegar aqui, ó, selecionar a medida exemplo novamente, dizer que essa variável vale 2, ele vai retornar 2. E se, por exemplo, eu colocar mais outra variável aqui, ó, var, exemplo, x2,
igual 3 e vier aqui embaixo no return e botar total mais x2, que é a variável que criamos agora, é para ele retornar aqui 5. O que é que ele está fazendo? Ele está fazendo o valor dessa variável mais essa e retornando a soma dessas duas aqui, ó. 25. Se eu alterar aqui para 10, vamos ver que ele vai alterar para 12. Não, 10 mais 2, 12. Se, por exemplo, eu quisesse retornar aqui só o valor da variável x2, o que é que eu faria? É só digitar aqui após o retorno o valor x2. Dar Enter. Tá vendo? Ele retornou o valor da variável x2. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Toda variável começa com var, depois eu dou o nomezinho dela e tudo que eu colocar após o sinal de igual será atribuído a essa variável. Por exemplo, eu posso colocar uma medida aqui, ó. Se eu colocar a medida aqui, faturamento, e colocar para ele retornar a variável total, ele vai retornar aqui o faturamento total, ó, 352 milhões. Tá vendo? Então eu posso atribuir medidas, valores, enfim, infinitas as possibilidades com variáveis, tá? Mas espero que vocês tenham entendido essa parte e agora vamos pôr a mão na massa. Vamos juntar todas as medidas em uma única variável. Excluir aqui essa medida exemplo e excluir de modelo, pronto. Vou vir nessa medida aqui, ó, percentual do total, e vamos começar a fazer os nossos cálculos. A primeira variável será essa daqui, ó, que vai retornar o total geral. Então, var total, eu boto igual calculate. Para eu não fazer a medida novamente, para ficar mais rápido, eu vou pegar a medida aqui, o total geral. Vou dar um Ctrl C. Opa, cadê aqui? Total geral, vou dar um Ctrl C nela aqui. Ctrl C, volto na medida aqui, o percentual do total. E dou um Ctrl V. Foi. Aqui, essa variável total, ela tá. Deixa eu corrigir isso aqui. Tirar aqui essa medida para ficar mais. O que é que essa variável total está fazendo? Ela está pegando a soma das vendas e ignorando todos os filtros. Agora nós vamos criar a segunda variável, que é a var atual. Será igual à medida faturamento. E agora nós vamos dar um return. Retorno. O que é que ele vai retornar? Ele vai retornar a divisão dessa medida, dessa variável atual pela total. Então, retorne aí, divide. Vou colocar aqui a variável atual, que é o valor que está atribuído à variável atual é a medida faturamento, tá? Que são esses valores aqui. Vírgula, vou dividir ela pelo total, que é a primeira variável que criamos, que é essa daqui, ó. Vírgula novamente, 0, fecho parênteses, dou Enter. Vou tirar essa medida aqui, total geral daqui de dentro, vou pegar a percentual do total e vou adicionar aqui em valores. Vou colocar ela como percentual. Prontinho, temos aqui o nosso percentual do faturamento sobre o total. Top, né, pessoal? Vou excluir essa medida aqui, total geral, que eu não preciso mais dela, tá? Do modelo, prontinho. Feito. Então, essa foi a aula de hoje, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Então, sintam-se à vontade aqui para deixar seu feedback aqui embaixo. E até a próxima. Tchau, tchau.